Olá a todos, prazer, Hawaii Família Fatumbi, Marco Rodrigues. Hoje vou trazer mais um vídeo aqui sobre ser sacerdote e estar sacerdote. Agradeço a todos que têm assinado nosso canal. Quem não assinou ainda, por gentileza assine, para a gente trazer muito mais informações aqui para vocês. Dê um joinha, dá um ok. Se tiver alguma pergunta, no final do vídeo vai estar nossa descrição dos nossos contatos. E eu agradeço muito a todos por estar ouvindo e assinando nosso canal. Muito grato. Orunmila diz: quem abusa da confiança do próximo, enganando, manipulando através da ignorância religiosa, sofrerá graves consequências pelos seus atos. A natureza se incumbirá de cobrar os erros cometidos, e isso se refletirá em sua descendência sanguínea e espiritual. Para ser um sacerdote são necessários inúmeros atributos morais, intelectuais, procedimentais e vocacionais. A simples iniciação de um sacerdote profano, desprovido desses atributos básicos e essenciais, não habilita como um sacerdote legítimo e legitimado. Da má interpretação e inobservância deste mandamento resulta a grande quantidade de má sacerdotes que proliferam hoje em dia dentro do culto de Orunmila, Ifá e Orixá. Observe-se a diferença entre ser sacerdote e estar sacerdote. Aquele que se submete à iniciação visando tão somente o status de sacerdote jamais será um verdadeiro sacerdote de Orunmila, Ifá e Orixá. Estará sacerdote, cargo adquirido pela iniciação, mas jamais será sacerdote, condições impostas por sua vocação, dedicação e desprendimento. Quem chega aos pés de Orunmila, Ifá e Orixá para consultar seu oráculo em busca de soluções deve ser orientado pelo sacerdote corretamente, independentemente do interesse deste como olhador. O sacerdote não pode, em nenhuma condição, utilizar-se de fatos, recursos, fornecendo coisas sem validade religiosa como elementos de segurança ou de culto. Os procedimentos litúrgicos devem ser observados integralmente, e a ninguém cabe o direito de fazer isso por aquilo, quando em aquilo é que está a solução. Aquele que se utiliza do meio escuso, enganoso contra os seus semelhantes, será culpado do crime de abuso de confiança, usando de artifício e mentiras contra as pessoas inocentes e de bom coração. O sacerdote provoca o descontentamento de Orunmila, Ifá e Orixá, e a consequência é a ira de Erebara, e isso não é inadmissível, portanto, que essas entidades tão sagradas e importantes dentro do culto seja sentada e entregue de maneira irresponsável, e que aqueles que a recebem permanecem ignorantes do seu nome, qualidade, forma de tratamento, orações e etc. Orunmila é aquele que nos olha com amor. Não façamos por onde possam nos olharem com desprezo. O sacerdote não pode proceder liturgicamente para as quais não é habilitado, através do processo iniciático ou cujo a prática é desconhecida ou dominada, apenas parcialmente. O sacerdote não deve ostentar uma sabedoria que na verdade não a possua. Procurar saber não aviuda, mas pelo contrário, exalta o ser humano. O saber é as condições básicas para que se possa fazer. Tudo deve ser feito integralmente e com legitimidade total. Se houver dúvidas sobre algum procedimento, deve-se pesquisar profundamente sobre ele. Sabe ao sacerdote ensinar tudo o que sabe àqueles que o cercam, àqueles que confiam. A sonegação de ensinamento correto e completo implica na responsabilidade da prática de suicídio cultural. Da mesma forma, busca orientação com quem sabe.
nada tem de humilhação. Enaltece tanto aquele que busca como ao que fornece a orientação. A verdadeira sabedoria consiste na consciência da própria ignorância. Só os tolos se exibem e sabem tudo. Odumare não deu ao ignorante o direito de aprender sem antes tomar de quem sabe as obrigações de ensinar. Da sabedoria oriental, a vaidade transforma o homem, fraco de espírito, num pavão, que faz questão de exibir sua beleza plumagem, sem a consciência de que sua beleza que desperta a atenção de terceiros irá provocar a sua morte. No Odu, Ogundairite, encontramos tantos que falam do exibicionismo do pavão, que ostenta a beleza de suas plumas, atraindo para si a atenção de todos, e que depois de sacrificado, transforma suas penas em belos leques e adorno. O verdadeiro sacerdote, o eleito de Olodumare, Ifá e Orixá, não se preocupa em exibir o seu poder nem o seu saber em disputas vãs e inconsequentes. Acumula em si uma grande carga de sabedoria que transmite com dedicação a quem merece saber. O exibicionismo é um dos maiores defeitos dos seres humanos. É inadmissível num sacerdote. Já dizia o velho jargão, num burro é carregando açúcar, até o suor é doce. Assim que aos olhos do sábio parece os exibicionistas, burro carregando açúcar. A iniciação não pode ser motivada por interesse que não seja puramente religioso. As verdadeiras intenções do iniciado devem ser cristalina como a água pura e desprovida de qualquer outro objetivo que não seja servir à humanidade através de Orunmila Ifá e os orixás. Querer iniciar-se no culto por simplesmente vaidade para obter status social ou ostentar título sacerdotal é profanar o sagrado. Aquele que profana o sagrado tabernáculo de Ifá, movido por qual for o motivo, pagará com duras penas o sacrilégio praticado. Adentrar impunemente no Ibodu, Ifá e os Ibás de orixás. O conhecimento corresponde à responsabilidade que nem todos estão preparados para assumir. É muito melhor errar por não saber do que saber e persistir no erro. O conceito mais amplo é simbolizar a atitude de um predador que esconde suas garras, procurando adquirir a confiança e os seus conhecimentos à sua vítima, para ter base de agir no momento mais apropriado aos seus objetivos. A mesma responsabilidade assume aquele que inicia pessoas que não possuem os requisitos básicos exigidos para tal, visando aí simplesmente a vantagem financeira. Os sagrados fundamentais não podem ser usados como objetivo em vãos. Os tabus devem ser integralmente observados sob pena de severas consequências. Os sacerdotes devem submeter-se de bom grado e às interdições impostas pelo seu Odu ou seu orixá pessoal, assim como os tabus do seu Olori. A observância desses ditames está diretamente ligada ao estado de submissão aos deitantes cultuadas. As obediências totais às orientações de Ifá e Orixá conduzem o homem à plenitude das bênçãos. Utilizar-se do sagrado e os conhecimentos de forma leviana corresponde a profanar o sagrado. A figura aqui utilizada representa muito bem tal atitude. Limpar o traseiro com pena de acodité é o mesmo que usar coisa sagrada com objetivo condenáveis e fúteis. Não se deve utilizar o poder da magia para prejudicar quem quer que seja. A prática do mal invariavelmente apresenta resultado mais rápido,
mas conduz ao caminho tortuoso que não tem volta. Da mesma forma, aquele que se utiliza desses poderes visando unicamente auferir vantagem econômica está em desacordo com o sagrado, ditando de serem responsáveis por isso. O epô, dendê, corresponde ao sangue vegetal, elemento sagrado de indispensável nos rituais. Há de ser sempre muito puro e limpo. A postura sempre será sacerdotal. O silêncio e a concentração devem ser mantidos e ensinar a quem não sabe ou a quem sabe menos. É uma obrigação sagrada. Uma das mais importantes missões de um sacerdote é ensinar e orientar. Muitas vezes surgem pessoas que nada sabem e julgam saber. São nesse momento que o sábio aflora no sacerdote e a orientação correta e o ensinamento certo são passados, com doçura, sutileza, humildade, sem melindrar a quem os recebe e sem provocar confusões em suas cabeças. Tudo deve ser ensinado com clareza e lógica. Assim, o sacerdote, no exercício do seu sacerdócio, assume também a missão de mestre. O respeito aos mais velhos é um dos principais fundamentos de uma religião onde reconhecemos a antiguidade é posto. Faltar-lhe com o devido respeito e atenção é como retirar-lhe o bastão em que se apoia. Aquele que sabe respeitar, acatar e amar aos seus mais velhos, sem dúvida receberá o mesmo tratamento quando também caminhar apoiando no seu próprio bastão. Lembre-se sempre que hoje você é galo, mas ontem você era pinto. Os velhos, pela experiência vivida, representam verdadeiros mananciais de sabedoria, onde cada um deve procurar beber um pouco, saciando a sede do saber. São livros sagrados, cuja a página deve ser lida com paciência e carinho. Uma religião que dura séculos incontáveis deve seus fundamentos transmitidos oralmente. Teve valores sobrenaturais aqueles que são depositados desde o conhecimento. Um velho, por mais obtuso que possa parecer à primeira vista, sempre terá algo de bom a nos longo tempo a nos oferecer. Ensinar. Porque o velho, antes de ser, sentou-se para aprender e hoje levanta para ensinar. A motivação religiosa que as incentiva é, no entanto, uma máscara para o seu motivo real, a obtenção do poder. O verdadeiro sacerdote deve pugar pela união dos homens, independentemente do seu credo religioso. O Lodumare é um só, e todos os homens são seus filhos, e por consequência irmãos entre si. Da mesma forma, o sacerdote de uma mesma religião deve agir dentro de uma ética que os impeça de falar mal uns dos outros, utilizando-se de meios condenáveis para atrair os seguidores de seus co-irmãos. A falta de ética entre os sacerdotes de nossa religião muito tem colaborado para o seu enfraquecimento e falta de credibilidade pública. O sacerdote dotado de postura ética jamais abre a boca para apontar erros e defeitos dos seus irmãos. Seus contatos procura corrigi-los de forma sutil e, se possível, despercebida aos olhos alheios, sem alertar aquilo que considera errado. Mas muitas pessoas tendem a encobrir os próprios erros, escondendo a própria incompetência, apontando de forma espalhafatosa o erro e a incompetência dos outros. Esta é uma atitude incorrente que só tem prejudicado e impedido um maior desenvolvimento em nossa religião. Pode-se ouvir todas as noites em programas nas mídias sociais, produzida e apresentada por sacerdote e sacerdotisa,
do culto aos orixás e Ifá, verdadeiro absurdo praticado em nome de nossa religião. As pessoas que se ocupam nesse tipo de divulgação deveriam refletir um pouco mais sobre sua atenção. Na maioria das partes, das vezes exageradas e motivadas por problemas de ordem pessoais, e os malefícios que produz, não somente ao alvo de sua crítica, mas na realidade dos orixás e nossa religião e também de Ifá. Como um todo, que a cada denúncia feita pelo ar cai no descrédito e na segregação popular. Cada denúncia divulgada publicamente representa uma nova arma para o arsenal dos detratores de nossa religião. A seleção será feita, naturalmente, por Olodumare e os orixás, através das ações de Exu. Só a eles cabe julgar o que é certo e o que é errado. Só eles sabem separar o joio do trigo. Ele propõe tomar sempre a doutrina e o caminho mediado, ou o caminho da verdade perfeita. Ilaboru, Ilaboye, Ilaboxixiel. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem na paz de Orumilá. E por gentileza, assine nosso canal, toque o sininho. Vou gravar também sobre Yamin Xorongá. Forte abraço a todos e muito grato.